Seja bem-vindo em mais um devocional, a palavra que transforma. Vamos iniciar uma nova série de reflexão com o tema Não Fugir do Protagonismo. Na série anterior que fizemos de andar com os que sonham, como está descrito no card acima, falamos que nós não estávamos como protagonista porque caminhávamos com aqueles que sonham, ou seja, aqueles que tinham recebido de Deus uma promessa, como refletimos nos momentos da trajetória de Sara. Mas para esta reflexão, o tema é a respeito do protagonismo que o Senhor nos chama para exercer. Tem uma mulher descrita na Bíblia, que está no livro de Provérbios, no capítulo 31, que para muitas é uma mulher que assusta, porque parece que para ela não há nenhum defeito, parece que para ela não há nenhum obstáculo. E ela se torna então uma protagonista da sua história, porque Deus a chamou para aquelas funções, Deus a chamou para ser uma mulher segundo o coração de Deus. E para esses próximos dias de reflexão, vamos então desmistificar esta mulher que para muitas assusta. Mas o Senhor tem nos chamado como protagonista da nossa história quanto mulheres segundo o coração de Deus, quanto mulheres criadas por Deus para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor e para exercer funções das quais Ele nos chama para exercer. Mas antes de iniciarmos a reflexão dentro do capítulo 31 de Provérbios, eu quero ler com você no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 12, que fala sobre perseverar no meio das provações, seguindo o exemplo de Jesus. Este capítulo 12, ele vem depois do capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, descritos no Antigo Testamento, como também lemos a respeito de Sara neste capítulo 11 de Hebreus. E neste capítulo 12, diz assim, após ter falado dos heróis da fé: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus tem uma proposta para nós de andarmos como Jesus Cristo andou. E como mulheres, Deus tem algo especial para nós. Como mulheres, Deus nos fez com excelência para auxiliar as outras pessoas, com excelência para identificarmos na nossa vida como protagonista o que precisamos fazer. Então nós precisamos correr daquilo que nos faz mal, ir para longe daquilo que pode nos levar ao abismo e correr para mais perto de Jesus Cristo. Quanto mais perto de Jesus Cristo nós estamos, mais nós exercemos com excelência aquilo que é proposto para a nossa vida. E ele diz aqui com paciência, não é com peso nos ombros, mas diante de Deus, da sinceridade do nosso coração, e dizer ao Pai: Senhor, hoje eu estou desta forma e desejo correr para Ti, para que eu seja esta mulher que o Senhor deseja que eu seja. Então, com paciência em ouvir a voz de Deus e com posicionamento em desenvolver aquilo que o Senhor tem para você, é algo que o Senhor nos diz neste versículo. E ele continua qual é a forma como fazemos, como corremos até Jesus Cristo. No versículo 2 diz assim, olhando para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus, olhar quem é Jesus como nosso Salvador e como um exemplo de Deus que se fez homem, nos ensinando a sermos mulheres segundo o coração de Deus. E ele diz quem é esse Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Então, pela fé, com paciência, nós alcançaremos em nome de Jesus a estatura de uma mulher segundo o coração de Deus. E ele fala, suportou a cruz. Quem foi esse Jesus? Este que suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é o Jesus que queremos caminhar, que queremos de passo em passo correr até Jesus Cristo.
E no versículo 6 deste capítulo 12 de Hebreus diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Você se considera filha de um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tudo faz e que deseja que você seja protagonista da sua história? Então, Ele te exorta, Ele te ensina, Ele te corrige para que você entre no caminho do qual Ele deseja para a sua vida. Não o caminho que nós desejamos, mas o caminho que Ele deseja, da forma como Ele deseja. No versículo 7 diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Uma mãe que exorta o seu filho. Exorta por quê? Porque ama. Assim é Deus na nossa vida. Quando Deus nos exorta, quando Deus quer nos chamar a atenção para algo, para corrigir o prumo da nossa vida, Ele diz que nós precisamos suportar essas correções, porque Ele nos ama. Ele não faz para o nosso mal, mas o faz para o nosso bem. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Você corrige os seus filhos se você os tem. Então você precisa aceitar a correção de Deus. Vivemos hoje numa tendência social onde as pessoas perderam a reverência quanto às autoridades. Nós percebemos quando andamos na rua, quando estamos em uma fila, quando estamos em um carro, quantas pessoas perderam o discernimento de dar a vez, o discernimento de dizer bom dia, o discernimento até de olhar nos seus olhos e dizer desculpa se passou de repente na sua frente. As pessoas, de uma forma geral, começam a viver segundo o seu espaço, não olhando mais para o espaço do outro. Então, esta é uma geração, muitas vezes, que não consegue entender a correção dos pais, porque entendem que o direito de ser quem ela quer ser, o direito de exercer o seu direito, acaba identificando como algo negativo a correção dos pais ou de alguma autoridade. Por isso, muitas vezes, a dificuldade de entender um Deus que corrige, um Deus que fala ao meu e ao seu coração daquilo que está errado e que precisamos consertar. Mas nós, como mulheres servas de Deus, dispostas a andar com Jesus, nós precisamos então quebrar este paradigma que hoje a sociedade vive e dizer: não, eu tenho um pai que me corrige e eu quero aceitar a correção deste pai. E ele continua no versículo 8: mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se você não aceita ou não está disposta a ouvir as correções do Senhor, ele diz então que somos bastardos, que não somos filhas de Deus, porque o Pai corrige. E no versículo 11 diz: e na verdade toda a correção ao presente não parecer ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, no primeiro momento pode parecer penoso, pode parecer uma afronta, e a nossa carne confronta com o Espírito Santo que há em nós para corrigirmos a trajetória. Então isso no primeiro momento causa um impacto de tristeza, mas depois um estilo de vida de alegria, porque você começa a viver no centro da vontade de Deus. E quando estamos no centro da vontade de Deus, diante do estilo de vida que optamos, que é o estilo de vida que Deus quer para nós, nós então descansamos nele e vivemos de uma maneira mais tranquila, com menos peso. Por quê? Porque Jesus está ao nosso lado, como diz a palavra, que ele carrega o fardo conosco. E essa carta aos Hebreus, ele fala com os cristãos que estavam desanimados porque esperavam algo acontecer e este algo não acontecia. Então, o escritor diz que precisa ter perseverança. E no versículo 12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, se estamos cansadas
de viver fora do protagonismo da nossa vida, porque começamos a nos misturar, a nos conformar com aquilo que o mundo quer que nós sejamos. Então o Senhor diz que precisamos orar mais, precisamos olhar mais para Jesus, olhar mais para o alto e buscar deste alto como transformar a nossa vida. E a palavra do Senhor transforma a nossa vida se assim a aceitarmos e a praticarmos. E quando nós nos posicionamos a olhar para o alto, dobrarmos os nossos joelhos em oração e dizer: Senhor, mesmo estando cansada, eu desejo a Tua palavra, desejo estar contigo para que a minha vida seja transformada. Isso tem uma consequência, como está aqui no versículo 13, que diz: E fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, como um testemunho, você acaba transformando também a vida de outra pessoa quando esta vê que você vive no centro da vontade de Deus, como protagonista da sua vida, como uma mulher segundo o coração de Deus. E para iniciar a reflexão, no livro de Provérbios, no capítulo 31, que fala sobre esta mulher, quero ler com você hoje somente o versículo 10, que diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede os de rubis. Você, se deseja ser uma mulher virtuosa, com paciência, como lemos em Hebreus, a olhar para Jesus Cristo, correr para Jesus, para alcançar esta mulher, de ser protagonista da sua história, protagonista daquilo que o Senhor tem te colocado. Então, fique conosco nesses próximos dias de reflexão desta palavra. Não tenha medo, não fuja de ser protagonista. Essa mulher, ela é um exemplo de como devemos orar a Deus e dizer: Deus, eu desejo ser uma mulher valiosa, uma mulher virtuosa, com virtudes, com características, com testemunho de quem Jesus é na minha vida, para que assim eu seja reconhecida como protagonista da minha história. Não quero mais fugir. E nos próximos dias, então, falaremos sobre esta mulher. O Senhor quer falar comigo, quer falar com você, para que prossigamos mais um passo, para que alcancemos mais um degrau de santidade, mais um degrau de aperfeiçoamento, de caminhada com Deus. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.